Tô de volta ao YouTube da TNT Esporte para a gente falar sobre a classificação da Espanha para a semifinal da Copa do Mundo. Já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui no YouTube da TNT Esporte, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar like, deixar o gostei, compartilhar, comentar, porque a gente vai falar de Espanha 2, Bélgica 1. Para começar, vamos falar que desde o dia 5 de dezembro do ano passado, data do sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo, nós estamos fazendo aquele exercício que a gente adora de ir projetar como vai ser a fase de grupos, quem passa em primeiro, quem passa em segundo, parará, avaliar a sequência, o caminho até a uma eventual final, e desde então a gente vem projetando, depois que os grupos foram sorteados, a gente vem projetando um França e Espanha na semifinal. E isso de fato vai acontecer, vai ser realizado próxima terça-feira, 16 horas, no AT&T Stadium, em Dallas. França e Espanha vão entrar em campo para decidir um lugar, para decidir quem vai para a final da Copa do Mundo. Sobre esse jogo, sobre França e Espanha, a gente vai falar aqui na programação da TNT para frente. Hoje, nesse vídeo aqui, eu tô para falar da classificação da Espanha e da vitória da Espanha sobre a Bélgica, que já começo dizendo que considero uma espécie de uma crueldade com a Bélgica. Por quê? Porque a Bélgica fez um jogo muito correto, uma execução muito certinha do seu plano de jogo, especialmente depois da primeira parada técnica, saiu atrás, empatou o jogo e no segundo tempo, se foi empurrada para trás pela Espanha, o fez de uma maneira muito sólida, muito compacta e marcando muito bem, não permitindo, não gerando para a Espanha oportunidades para infiltração. A Espanha teve poucas chances de gol no segundo tempo e a Bélgica marcando muito bem os lados do campo, em especial o lado direito do ataque da Espanha, porque hoje o Lamine Yamal fez o seu melhor jogo na Copa. Ainda não fez gol, não deu assistência, mas foi um jogo muito bom do Lamine Yamal, no 1 contra 1, na capacidade de prender atenção, de gerar espaços, mas a Bélgica marcou muito bem o Lamine Yamal, quase sempre com uma dupla marcação. O De Cuypers teve um trabalho danado, mas conseguiu lidar bem, ou conseguiu amenizar os prejuízos em cima do Lamine Yamal. E por que uma crueldade? Porque aos 71 minutos, aos 26 do segundo tempo, o Courtois caiu no gramado, ali um pouquinho próximo, fora da área da Bélgica, e botou a mão na coxa esquerda. E ele já tinha tentado continuar. E ali foi ponto final do jogo do Courtois nessas quartas de final. Uma lesão na coxa esquerda tirou o Courtois de campo, e aí veio pro jogo o Senne Lammens, que é o goleiro do Manchester United. E acabou que, aos 43 do segundo tempo, o Lammens falhou, bateu roupa de uma maneira muito feia para um goleiro de uma seleção como a Bélgica, um goleiro de Copa do Mundo. E aí, depois dessa batida de roupa, o Merino, aquele mesmo que tinha decidido as oitavas de final contra Portugal, o Merino atacou a área para fazer 1-0, pegar o rebote dessa batida de roupa do Lammens, chutar no alto, fazer 2-1 e classificar a Espanha. Nas oitavas de final contra Portugal, ele tinha acabado de entrar, recebeu um passe do Ferran Torres, infiltrou na área, deu um tapa no canto do Diogo Costa, fez 1-0 e a Espanha classificou. Hoje, ele atacou a área, depois de um chute do Cubarsí lá de longe, e aí já fim de jogo, a marcação da Bélgica já não estava tão precisa, o Cubarsí teve espaço para avançar, chutou de longe, o Lammens bateu roupa, era um chute com um pouco de efeito, um pouco de força, mas não dá para a gente imaginar um goleiro como o Courtois falhando dessa forma, né? Ou pelo menos a gente não imagina, pode ser até que ele falhasse, mas a gente tem dificuldade de imaginar. O Lammens bateu roupa e aí o Merino estava lá para empurrar e fazer mais um gol salvador. Foi assim contra Portugal, foi assim contra a Bélgica. E o jogo era um jogo que a Espanha tinha dificuldade, né? Primeiro tempo a Espanha começa melhor, forçando muito o jogo na dobradinha aqui pelo lado direito ou na trinca pelo lado direito. Dani Olmo aparecendo com o Lamine Yamal e o apoio do Pedro Porro, né? É curioso porque o Doku, mesmo voltando ao time, ele não conseguiu
prender a atenção do Pedro Porro e nem conseguiu marcar ou bloquear a subida do Pedro Porro. E aí o Pedro Porro atacou o tempo todo e com muita desenvoltura. E o lance do primeiro gol. Mas o gol da Espanha demorou a sair. A Espanha teve até algumas outras chances, teve uma finalização do próprio Lamine Yamal, teve uma bola que chegou espetada pro Fabian Ruiz chutar, teve uma outra pro Oyarzabal que faltou pouco para ele finalizar, mas aos 30 minutos, depois de uma jogada envolvente pela Espanha pelo lado direito, o Lamine Yamal deu um passe nas costas da zaga pro Pedro Porro, foi ao fundo, bateu para trás, o Dani Olmo chutou, o Courtois fez uma defesaça embaixo e no rebote o Fabian Ruiz fez 1-0. Mas a Bélgica, depois de tomar 1-0, melhorou no jogo. Conseguiu subir um pouco mais suas linhas, trouxe o Trossard para jogar um pouco por dentro, saindo da lateral direita para vir jogar um pouco por dentro, junto ali do De Bruyne, e aos 41 do segundo tempo a Bélgica empatou depois de uma jogada que foi para a área da Espanha, saiu da área, aí o De Bruyne recebeu mais ou menos na meia direita, de primeira viu o Castanhe passando por trás do Baena, ultrapassando o Baena pela ponta direita, o Pedro Porro cruzou e o Castanhe cruzou e aí o De Ketelaere se antecipou ao Cubarsí e empatou o jogo. Esse 1-1 era um pouco surpreendente para a Espanha, além de ser o primeiro gol sofrido pela Espanha na Copa, né? Acabou o recorde do Unai Simón, goleiro espanhol, de 650 minutos sem sofrer gol, se contarmos também jogos da Copa de 2022. E aí era um gol surpreendente, porque a Bélgica até ali não tinha praticamente chegado. Uma Bélgica que, além do desfalque do Onaná, que rompeu ligamentos do joelho no jogo contra os Estados Unidos, de última hora também teve o desfalque do Tielemans, que sentiu uma lesão muscular no aquecimento. E o Tielemans é o melhor jogador, foi o melhor jogador da Bélgica na Copa do Mundo. Além de voltar dando um dinamismo na marcação na frente da área, chegava à frente com muita desenvoltura. Entrou no lugar dele o Van Aken, que é mais pesado, é mais um jogador de intermediário ofensiva para dentro da área. E aí a Bélgica demorou um pouco a se ajustar, mas depois se ajustou. E no segundo tempo fazia esse bloqueio muito compacto à frente da zaga, até o Lamens falhar, batendo roupa e o Merino decidir. Acabou sendo uma crueldade para uma Bélgica que fez uma primeira fase bem ruim. A primeira fase da Bélgica foi bem ruim. Cresceu no mata-mata, né? Teve aquela reação fantástica contra Senegal. Fez uma partidaça contra os Estados Unidos. E hoje fazia um bom jogo até contar ou sofrer a falha do Lamens e a Espanha fazer 2-1. A Espanha mantém o crescimento de produção dentro do mata-mata, mas a sensação que nós temos é que ou o Lamine Yamal sobe ainda mais o padrão e acompanhado de alguns outros jogadores, o Nico Williams entrou no segundo tempo, não fez muita coisa, ou a Espanha não vai conseguir aguentar a França do jeito que ela está jogando. Mas isso é papo para outro vídeo. Vamos encerrando por aqui. Você faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer, like, se inscrever, tudo aquilo. A qualquer momento a gente volta com mais um vídeo aqui no YouTube da TNT Esportes. Um abraço. Tchau!